certo? Então, assim, eu pretendo passar cada uma das passagens bíblicas para vocês poderem estudar depois. Então, primeiro de tudo, tá certo? A oração, ela é um jogo de argumentação. Toda oração, ela é um jogo de argumentos. Imagine, não sei se você já teve a oportunidade, provavelmente em algum filme sobre lei, sobre advogado, sobre juiz, você deve ter visto aquele tribunal do júri que se reúne diante de um juiz, e aí você tem um advogado de acusação e você tem um advogado de defesa e tem um júri para julgar, né? Tem uma multidão ali, 20 pessoas, 21 pessoas, enfim, que ficam ali para julgar, tá certo? Pessoal, é exatamente assim que acontece todos os dias. Todos os dias nós temos Deus como juiz, Jesus como advogado de defesa, Satanás como advogado de acusação e 24 anciões lá para nos julgar. A palavra de Deus diz que nós vamos julgar as nações. Então vai ter um momento em que nós vamos estar no júri. Mas até esse momento chegar, nós estamos do lado de Jesus, sendo defendidos por ele contra as acusações de Satanás, todos os dias. Todos os dias. Amém. Isso acontece e vai acontecer até a chegada a volta do Cordeiro, tá certo? Até o momento em que a ira de Deus, pessoal, ela foi totalmente paga pelo sangue de Jesus. Mas a ira do Filho, a ira do Cordeiro, a ira do Leão, que é Jesus, ela vai vir. Ela vai vir. Essa é a ira que vai vir no fim dos tempos, tá certo? A ira de Deus já foi resolvida, já foi aplacada através do sangue de Jesus. Eu não tenho tempo de explicar mais isso, tá certo? Que o propósito aqui é que vocês entendam que oração é um jogo de argumentos. Então, toda vez que eu vou orar, eu preciso entender que eu estou nesse cenário. Espiritualmente, sem eu enxergar, é isso que está acontecendo. E aí eu vou mostrar biblicamente para vocês. Tá? A gente tem lá... A Siri está querendo participar, né? Inteligência artificial mais ignorante que eu conheço. Opa, Luciana, bom te ver, minha irmã. Bom te ver. Vamos lá. A gente está ainda agora em Marcos, capítulo 5, verso 12. Marcos 5, 12. Pessoal, até a oração de um demônio, ela é atendida. Até o demônio sabe orar para ser atendido por Deus. Então, assim, eu fico mexido quando eu vejo pessoas que simplesmente não conseguem orar, ou porque ficam procurando palavras bonitas, gestos. Cara, a oração, ela acontece no secreto, tá certo? E é no secreto que você desenvolve a sua oração num relacionamento com Deus. Você vai experimentando a sua conversa com Deus e vai começar a adquirir resultados, vai começar a ver respostas, vai começar a ver movimento. É assim que funciona a oração. Então aqui eu não vou passar tipo assim, faz isso, isso e isso, não. Eu vou entregar para vocês princípios que devem estar contidos na sua oração. O primeiro deles, que é o mais importante, que vai reger tudo que a gente vai falar até o final, é que a oração é um jogo de argumentos. Quem tiver mais argumento vai levar, querido. Se Satanás tiver argumentos contra a sua vida, ele vai levar. Certo? Então vamos lá. Marcos 5:1 vai contar a história do Gadareno, né? O Gerazeno, enfim. Está escrito o seguinte: e os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Certo? Em Lucas, capítulo 8, verso 32, ora, andava ali, pastando, no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Assim, se você depois pode dar uma olhada no capítulo inteiro, né? Tanto de Marcos, capítulo 5, como Lucas, capítulo 8, ele vai explicar um pouco mais o que foi que aconteceu. Mas eu vou resumir para vocês. Jesus chegou na praia, depois de uma tempestade. Ele sabia que ia encontrar com aquele cara. E aí se levantou um cara sujo, gigantesco, todo cortado, cheio de correntes,
se levantou lá dos sepulcros, era perto de um cemitério, e ele veio correndo na direção de Jesus. Você já imaginou essa cena? O meu estágio na parte de manicômios, eu tive uma experiência dessas. Eu fui ao manicômio e a gente tinha que entrevistar algum paciente. E por acaso, o paciente que eu fui entrevistar era gigantesco, era maior do que eu, muito forte. Parecia um cara, um halterofilista, ele era gigante. E ele estava lá porque ele tinha matado uma pessoa. E era perturbado mental, estava lá, tá certo? Mas o problema dele foi que ele matou uma pessoa da família dele. Eu só soube depois, quando eu li o prontuário dele, né? E aí este homem vem na minha direção. Pronto, eu congelei. Era a primeira vez, meu primeiro contato, sexto, metade do ano, metade do curso de psicologia. E ele veio na minha direção, olhou para mim e disse assim, você sabia que eu sou Jesus? Eu digo, eita, aleluia, glória a Deus, é Jesus. Aí ele olhou para mim, o senhor quer perguntar alguma coisa? Aí eu fiz as minhas perguntas, ele respondeu, lógico, né? Qual o seu nome? Ele, Jesus. Eu digo, Jesus, tranquilo, né? Anotei lá, Jesus, né? E aí depois eu fiz a entrevista com ele, ele foi perturbar outra pessoa, né? Então imagine aí que Jesus desceu do barco e veio essa figura tenebrosa em direção a ele, fedendo, sujo. Só que essa figura, se você ler o texto, você vai ver que Jesus já desceu do barco repreendendo. Jesus já desceu do barco expulsando. Só que os demônios não saíram. Olha só isso. Jesus repreendeu, mas os demônios não saíram. Os demônios se aproximaram dele, dentro desse homem, e disseram assim, por que o Senhor está nos perturbando antes do tempo? Isso é um argumento jurídico. Os demônios se prostraram diante de Jesus e disseram assim, não chegou o teu tempo, por que você está perturbando a gente? Qual era esse tempo? É o tempo do abismo. É o tempo do lago de fogo. Isso só vai acontecer em Apocalipse. Os demônios sabiam disso, não chegou o teu tempo. E Jesus perguntou, não respondeu o argumento deles, perguntou o nome deles, quem é você? Né? E aí eles se identificaram, somos uma legião porque somos muitos. E já emendaram uma oração. Por favor, deixa a gente entrar nos porcos, não tira a gente dessa região. Né? E aí Jesus disse, vão. E eles foram para os porcos e os porcos se suicidaram. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí se identificaram por... Rapaz, essa Síria aqui está cada vez mais metida, né? Estão acompanhando aí, né? Então o que acontece? Os demônios, eles argumentaram. Só que o argumento deles foi fraco. E Jesus nem deu bola, nem respondeu a argumentação. E já deu, e aí eles pediram a oração e Jesus concedeu a eles o que eles tinham pedido. Aqui tem toda uma lógica geográfica, tá certo? Por que que eles saíram de um ser humano e foram para um porco e tudo mais. Tem toda uma lógica de entendimento do funcionamento econômico daquela região, que eu não vou entrar aqui agora, tá? E aí nós temos outra situação, onde o próprio Satanás faz uma oração. Jó capítulo 1, verso 6 em diante. Num dia em que os filhos de Deus, eu já expliquei isso para vocês, aqui essa tradução filhos de Deus, ela não foi feliz, porque a palavra original é Elohim, no plural, tá certo? Elohim pode ser traduzido como filhos de Deus, sim. Só que quando a gente lê filhos de Deus, parece que está falando de mim. Uma pessoa que se tornou filho de Deus. Mas não é. Aqui está falando das criações divinas de Deus, os anjos. Então esse Elohim aqui, esse filhos de Deus, não são seres humanos. São anjos e demônios, filhos originais de Deus. Certo? Vieram apresentar-se perante o Senhor. Já imaginou? Deus no seu tribunal e os anjos chegando para se apresentar, para prestar contas. Veio também Satanás entre eles. Satanás tem acesso à sala de julgamento. Ele não tem acesso à sala do trono. A sala do trono, só quem tem acesso é o Filho, Jesus. E através de Jesus, escondidos em Jesus, nós temos acesso também. Estão acompanhando o raciocínio? Porque vocês precisam entender esse lugar.
Aonde é que vocês estão? Vocês precisam entender esse lugar. Vocês estão escondidos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, ao lado do trono de Deus, sendo a própria destra de Deus. Amém. Isso é muito poderoso, pessoal. Esse é o lugar da oração. E aí, Satanás, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Ele respondeu, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, começou a conversar com ele, né? Você viu Jó lá? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E Deus até falou bem. Deus apresentou argumentos defendendo Jó. E Satanás lançou uma dúvida, lançou um questionamento diante de todos os anjos. Será que ele é essa bênção toda? Não é porque o Senhor abençoa ele? Tira a bênção dele. E aí Deus disse, tudo bem, vai lá. Pode tocar na fortuna dele, tudo mais, só não toque nele. E aí lá acontece toda aquela polêmica lá, que todo mundo morre, né? O cara, ele perde o gado, ele perde as riquezas, ele perde os servos, perde as construções que eles tinham feito, né? Os filhos, tudo é perdido, né? Só que Jó ainda estava fiel ao Senhor, íntegro. E aí acontece dos filhos de Deus se encontrarem de novo lá na presença do Senhor. Todos os dias, pessoal, acontece isso. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Lembra aquela passagem que fala que o inimigo é como o leão que anda ao redor? É isso aqui, cara. O dia todo de Satanás, a função dele, a atividade dele, ele não fica olhando o WhatsApp nem Instagram, não. Ele fica rodeando a nossa vida, esperando a oportunidade. Se você der o argumento, ele volta lá, se apresenta a Deus e diz assim, sabe o Fabrício? Eu tenho um negócio aqui contra ele. E aqui nem tinha nada contra Jó. Certo? Assim, o argumento de Satanás era fraco, mas Deus queria mostrar algo para a humanidade através da vida de Jó e queria levar Jó a um nível maior de intimidade e conhecimento. Porque no final da carreira de Jó, Jó declara, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Então houve uma subida de nível. Depois de todas essas provações, e Jó teve tudo duplicado. E tudo, menos os filhos. Todas as outras coisas, e a esposa. Filhos e esposa se mantiveram na mesma quantidade, né? E aí o que acontece? Ele pergunta, né? Observou o servo Jó, porque ninguém na terra é semelhante a ele, também exalta Jó. E Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, disse assim, rapaz, vamos mais fundo, vamos tocar na vida dele. Pessoal, você está numa situação de doença entre a vida e a morte, a sua cabeça pira, muda tudo, toda a sua perspectiva de vida muda, né? No começo de 2023, o papai deve lembrar, ele está aqui, né? Eu tive um diagnóstico, não vou dizer detalhes, mas eu tive um diagnóstico que o título do diagnóstico era alto risco de câncer. E aí aquilo ali eu estava na sala de espera, né? Eu digo, pronto, ali caiu o meu mundo, né? Eu estava indo para um exame de rotina e de repente estava lá alto índice de células cancerígenas, sei lá. E o médico, que sempre me recebia fazendo piada, me recebeu tenso. Aí foi que eu disse, eita, esse cara tá tenso, né? Eu até tinha ligado pro papai disse, não, calma, fique tranquilo, me mande aí. Aí depois ele também não respondeu muito bem não, né? E aí eu conversei com o médico, ele disse assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos tirar logo isso, vamos fazer logo uma cirurgia, não vamos esperar muito tempo não. Aí eu disse, tudo bem, doutor. Isso era tipo segunda-feira, de noite. Aí ele perguntou, você pode operar quinta? 2 dias depois. Eu achei graça de doutor, agora eu tô ficando mais preocupado. Né? Ele disse, não, dá certo na sua agenda e tal, vamos operar logo isso. Eu sei que a gente fez a operação, deu tudo certo, graças a Deus, né? Então, Deus é bom o tempo todo. Mas ali, naqueles 3, 4 dias, a minha perspectiva de vida ficou diferente. Eu fiquei assustado, eu fiquei com medo. Então imagina um cara que estava praticamente leproso, se coçando com um caco de telha. Cara, não conseguia dormir, não conseguia comer, tá entendendo? Imagina a pior situação possível, a ponto da esposa chegar para ele e dizer assim, cara, aborrece logo esse teu Deus e pede a morte.
E ele diz, não, eu aceitei a bênção, eu aceito a maldição. Se veio do Senhor, não tem problema. Né? Olha o nível. Eu não vou negar a Deus. Eu não vou negar a Deus. Certo? Então a gente precisa entender. Olha o que está havendo aqui. Jogo de argumentos. Tá certo? A oração dos demônios foi atendida e o pedido de Satanás foi atendido também. Tá certo? É interessante que antes de chegar em Gadara, para acudir o rapaz lá que estava endemoniado, ele passou por uma tempestade. E na tempestade ele deu testemunho de como orar. Marcos capítulo 4, do verso 39 ao 41. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se. Essa foi a oração de Jesus, diante de uma tempestade. Diga-se de passagem, essa tempestade era num lago. Como assim? Um lago com ondas gigantescas? Diga-se de passagem que aqueles homens que estavam dentro do barco eram ex-pescadores. Então eles já deviam conhecer situações de tempestade. Então, para eles estarem assustados ao ponto de acordar Jesus, não era qualquer tempestade. E aí Jesus não levantou fazendo nenhum show pirotécnico. Ele declarou, ele liberou uma declaração, uma ordem. Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, aqui a chave, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí eu vou reforçar isso várias vezes. Vocês estão escondidos dentro desse cara, nas regiões celestiais, ao lado de Deus. Então, quando vocês falam, há uma correspondência vibratória, vocal, nos ares. Por isso que você não pode reclamar. Por isso que você não pode ficar murmurando, porque imagine que quando você murmura, a sua voz nos ares, ela é ouvida através de Jesus. É Jesus falando nos ares. Pessoal, vocês estão entendendo isso? Você está dentro de Jesus. Então, quando você fala na terra, você liga no céu, uma conexão com o céu, onde o seu alto-falante celestial, essa revelação está vindo purinha agora. É a boca de Jesus nos ares, é essa autoridade que os anjos estão enxergando. Os anjos não estão vendo você, meu querido, não estão ouvindo a sua voz. Eles estão ouvindo a voz do Todo-Poderoso, dizendo que vida difícil. Não dá nada certo para mim. Meu Deus, eu sou um coitado. Deus, por favor, se tu puder, faz alguma coisa por mim. Por isso que não dá certo, por isso que não tem efeito. E esse período agora é um período de autoridade, onde o noivo desce para encontrar com a noiva. É onde o jardim tem que estar adornado para o noivo chegar e sentir o cheiro perfumado da amada, bater na porta, entrar e ser íntimo com ela, ser um com ela. É aquela oportunidade que você tem de olhar no olho do seu amado e pedir o que você quiser. É agora. Só que você não pode fazer isso como um pedinte, como um sofredor, como um lascado, como um acabado, como um filho que foi abandonado, como um órfão, como alguém que não tem direito. Você está no corpo que lhe dá o direito, que é o corpo de Cristo, a igreja gloriosa do Senhor, que tem poder na terra para ligar e desligar. O que terá sido ligado na terra terá sido ligado no céu. O que tiver sido desligado terá sido desligado aqui também. Esse é o nosso poder, pessoal, a nossa autoridade. Nós somos a representação, Cristo é a nossa cabeça, nós somos o corpo. Tá fazendo sentido, pessoal? Mateus capítulo 8, 26 em diante. Mateus 8, 26 em diante. Ele perguntou, mesma situação, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pessoal, aqui em casa, quem expulsa bagunça sonora
É o Áquila com 10 anos de idade. Acontece uma bagunça sonora aqui na rua, música pervertida, música de futebol. O Áquila sai ali na varanda, ele repreende, ele manda até queimar som aqui, meu querido, e apaga tudo. É um menino de 10 anos, aprendeu vendo o pai e a mãe fazer. Com autoridade. Ele não fica ali mendigando, não. Pai, por favor, Deus. Não, ele chega lá e diz assim, desliga agora. Pá, acabou-se. Às vezes não é imediato. Aí ele entra triste. Eu digo, volte lá e declare com mais autoridade. Ele volta, declara. Às vezes aumenta o som. Eu digo, volte lá e vá com mais autoridade. E aí para o som. Ele não grita. Ele só vai com autoridade. Eu vou estimulando a autoridade dele. Mesma coisa com a Hanamel. Lucas 8, 24 e 25. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordem? E eles, as águas e os ventos, lhe obedecem. Essa é a autoridade. Agora, por que os discípulos não conseguiam fazer isso? Porque faltava fé. Então, na hora que você for orar, meu querido, Deus, paga esse boleto. Tá aqui o boleto, estou te apresentando o boleto. Paga, a conta é tua. O senhor me mandou entrar nessa enrascada aqui, eu abri essa empresa, eu recebi essa empresa da boca de um profeta, eu criei, eu andei, agora eu tô aqui, ó, presa nessa empresa, eu não sei o que fazer, estão me processando, julga a minha causa hoje, pá! Agora, se você faz isso e vira duvidando, não pense que você vai receber algo de Deus. Não pode haver dúvida no seu coração. E aí eu quero lembrar a história do centurião, que eu não peguei a passagem, tá certo? Mas depois você procura a fé do centurião. O centurião procurou Jesus e disse assim, Senhor, o meu servo, a minha serva, está doente em casa. Eu preciso que o Senhor ore por ela, porque eu sei que se o Senhor orar, ela vai viver, ele ou ela, acho que era ele, vai viver, ele vai ser curado. E aí Jesus se dispôs, tudo bem, eu vou lá. E esse centurião disse assim, não precisa ir lá. Eu sou o centurião romano, não vai ser bom para o senhor estar na casa de um centurião romano, porque eu sei que há um conflito entre os judeus e os romanos, mas eu sou um homem de autoridade, autoridade. Eu sei que se eu disser a um vá, ele vai, se eu disser a outro vem, ele vem. E eu sei que o Senhor tem a autoridade para que a minha serva seja curada. E sabe o que Jesus falou para ele? Eu nunca vi uma fé desse tamanho em toda Israel. Ele já tinha passado pela tempestade e ele já estava andando com os cabeçudos dele. Os 12 cabeçudos, né? Pessoal, eles não eram deuses não, viu? Pessoal às vezes endeusa o João, endeusa Pedro. Era igual a gente, cara. Pedro teve uma hora que Jesus olhou para ele e disse assim, uau, que revelação. Não foi nem carne nem sangue que te revelou. 5 minutos depois ele virou para o mesmo Pedro e disse assim, Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Alguns dias depois ele encontrou com Pedro e disse assim, rapaz, quando tu se converter, e Pedro já era o Pedrão lá, cara. Já tinha expulsado demônio, né? Então não é que Pedro não tinha convertido, mas é que ele precisava de um nível maior. Às vezes você está num nível tão raso, cara, que você não tem nem coragem de chegar para Deus e pedir algo ou implorar por algo. E não precisa. O que você tem que entender é a sua posição de autoridade. Você tem autoridade nos céus. Toda a autoridade foi dada a Ele. E Ele nos deu toda a autoridade. Vou já passar essa passagem aqui para vocês. Nós também nos apresentamos diante de Deus todos os dias. Quando você está orando, você está nessa mesa de julgamento. Está lá Satanás ouvindo a sua oração, dizendo, sei, tá bom. Está lá Jesus do outro lado dizendo, poxa, que legal, hoje ele está orando, hoje nós vamos arrebentar. Está lá Deus cheio de expectativa, pronto, agora eu vou liberar tudo. Vamos, ora, vai, declara, determina. Solta a palavra de vida, fere a terra com a minha vontade. E aí a gente... Senhor, muito obrigado pelo meu dia. Protege a minha casa, protege a minha esposa.
Não sei mais o que orar, papai. Muito obrigado. Lá vou eu. Ó vida, ó azar. Vocês lembram do hard haha? Ó vida, ó céus, ó azar. Ó dor. Ó dor. Não é assim, cara. Haja o recurso que eu vou precisar para hoje. Hoje o meu almoço vai ser fantástico. Hoje vai chover clientes aqui. Eu vou precisar de ajuda para atender o telefone. Materializa o recurso que eu preciso. Aí você sai. Querido, quando eu saio na rua aqui, eu costumo dizer que o meu maior seguro é Deus. Eu saio na rua, eu mentalizo todo o meu percurso, para onde eu vou, né? Onde eu vou me deslocar. Às vezes eu mudo de município aqui. E aí eu já declaro assim, todos os bebinhos que estão no caminho vão tudo dormir. Vão encostar o caminhão e vão dormir. Nenhum rebitado vai cruzar o meu caminho. Ninguém aceleradozinho vai cruzar o meu caminho. Caminhos livres. Eu declaro até que a temperatura do asfalto vai estar favorável. E cara, quantas vezes eu vou com o meu sócio e a gente fica 2 horas no trânsito. É por isso que eu não posso botar essas gravações no ar, né? E aí eu vou sozinho, levo meia hora. Para o mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo percurso. Por que será, hein? Quando eu chego lá nas empresas que eu vou visitar, antes de eu entrar, eu paro. Quando eu estou sozinho é maravilhoso. Outras vezes eu tenho que convencer o meu sócio, né? Eu digo assim, calma que nós vamos entrar em autoridade aqui. Vamos falar com quem? Com fulano. Senhor, eu ordeno nos ares agora que os meus anjos, que o Senhor me deu para cuidar de mim, do meu propósito, entrem em contato com os anjos desse cara agora. Tirem todos os demônios que tiver lá ao redor dele agora. Fica só os anjos dele, eu vou encontrar um ambiente de paz. E os meus anjos vão superar os anjos deles e vão influenciar esse ambiente. Eu vou ter autoridade nessa reunião. Eu sou a autoridade desse lugar, porque o Senhor me deu esse lugar. É promessa tua. Quando eu passar o pé ali naquela roleta, essa empresa passa a ser minha. Em nome de Jesus, amém, amém. Jesus, amém. Levanta a cabeça e vamos. E aí a gente tem entrado em uma reunião mais complexa do que a outra, que às vezes eu só fico calado e dou a palavra final. Vai ser assim. Não me preocupo mais em me defender. Eu já orei. Agora eu tenho que crer. Tá ficando claro, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. Sim. Colossenses capítulo 1, verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Nos reconciliou no corpo da sua carne. Nós estamos nesse corpo. Mediante a sua morte. Quando Jesus morreu, ele nos reconciliou mediante o seu corpo. Para apresentar-se, nós apresentarmos diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu posso me aproximar de Deus. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. É interessante que teve uma mulher que ela fez uma oração que eu acho linda, a oração dessa mulher. Eu preciso falar dela. Essa mulher é maravilhosa. Tem nem o nome dela na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue. Já ouviu falar? Você sabe quantas palavras de oração essa mulher declarou aos pés de Jesus? Nenhuma. Nenhuma palavra. Nada. Zero. Ela simplesmente tocou nele. Mas é interessante que quando ele pergunta para ela, ela disse: eu sabia que se eu apenas tocasse no teu manto, eu seria curado. Então o que essa mulher tinha? Ela não tinha palavras, mas ela tinha fé. E Jesus disse para ela: filha, tua fé te curou. Lucas 8,44 é onde está escrito isso. Veio por trás dele e lhe tocou. Quebrou todo o protocolo na orla da sua veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Lucas 8,46. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, virtude, cura. Jesus sentiu que dele saiu algo. Opa, calma aí que tem uma chave poderosa aqui. Quando nós temos fé, por favor, anotem isso. Quando você tem fé, os atributos divinos de Deus passam para você. Quando você está posturado em fé, quando você assume uma posição de fé, quando você se levanta acreditando, crendo,
os atributos divinos presentes em Jesus passam para você. Você faz parte do corpo dele. E o que a cabeça tem, o corpo tem. O sangue que passa pela cabeça, passa pela mão. O DNA do cabelo é o DNA da unha do pé. Pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo isso. Saiu o poder. Saiu dele e entrou nela. Lucas 8,46. Então lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não pense o homem que, duvidando em seu coração, poderá alcançar algo ou receber algo de Deus. Teve um cara também, o Jairo. Esse Jairo, ele passou por uma situação complexa. Ele era líder de uma sinagoga. Ele era um cara conhecido, era judeu conhecido, mestre da lei. Então, já foi uma quebra de protocolo enorme ele pedir ajuda para Jesus, que já estava sendo perseguido pelos judeus. Então, ele teve que quebrar muita coisa. Lucas 8,54. Entrando ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Essa foi a oração de Jesus para a menina que estava dada como morta. No percurso, esse Jairo viu a cura da mulher do fluxo de sangue e o tempo passando. O tempo passando, Jesus conversou com a mulher, abençoou, a multidão comprimida, e Jairo lá: meu Deus, minha filha. Chegou em casa, viu aquela galera chorando. Jesus mandou sair todo mundo, ficou só o pai, a mãe, Jesus, Pedro e João. Só os mais íntimos. Só aqueles com a capacidade de crer. Não permita que junto das suas orações estejam pessoas que não creem. Se você está orando por algo que ninguém perto de você crê, não ore com essa pessoa. Deixa essa pessoa sem saber. Ai, Fabrício, o meu marido não sabe que eu estou orando pela vida dele, porque ele não acredita, ele atrapalha, ele acha graça, ele manda eu baixar o tom. Então ore mais baixo, sem ele ficar sabendo. Muito pode a oração de um justo. O efeito da oração de um justo é poderoso. Ok? E Jesus nos deu esse poder, Lucas 9:1. Lucas 9:1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Mateus 10:1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Marcos 3:15. E a exercer a autoridade de expelir demônios. Meu querido, Fabrício, mas o meu problema é financeiro. Tu acha que não é demoníaco isso? Escassez, falta, privação, dificuldade financeira, ou é má gestão do crente, o crente está gerindo mal, tá certo? Está fazendo o que não deve, ou então é influência demoníaca. E às vezes é as duas coisas, o cara mete os pés pelas mãos e os demônios ainda vêm dar uma ajudinha para ele. Outras vezes Satanás fica só olhando, dizendo: eu preciso aprender com esse cara. Ele consegue se enrolar. Certo? Então você precisa fazer uma autorreflexão para saber, poxa, até que ponto eu estou agindo errado e preciso me submeter mais ao que Deus está me direcionando? E até que ponto é uma influência demoníaca? É o fulano que tem inveja e vive me perseguindo. Não é ele, a sua luta não é contra sangue nem contra a carne, é contra poderes, principados e potestades, os dominadores dessa era do ar. É contra Satanás, meu querido. Aí você fica batendo de frente com a pessoa, não vai dar certo, você só vai apanhar. Porque essa pessoa está vindo contra você encarregada de uma ação demoníaca. Aquele que envia, capacita. Aquele que envia, provê. Então Satanás está dando poder para essa pessoa. E você está sozinha, lutando judicialmente. Lutando olho no olho, querendo dar um tapa no outro. Vai apanhar, porque esse cara está vindo com uma legião. Está fazendo sentido para vocês? Eu não entro em luta que não é direcionada por Deus. Porque na hora que eu entro numa luta sem a direção de Deus, eu estou sozinho. Se Deus me direcionar, enfrenta, bota na justiça, toma, eu vou lá e eu vou fazer. Agora, se Deus disser, perdoa, abre mão, esquece, olha para frente, eu vou fazer também. Porque aquele outro lado lá pode estar cheio do poder de Satanás. E aí eu vou estar lutando contra Satanás sozinho. Pessoal, essa reunião de hoje está cheia de pérolas, de preciosidades. Eu espero que vocês estejam pegando. Jesus tem autoridade sobre tudo no universo.
tudo. Filipenses 3, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, aqui é Deus falando, a carta aos Filipenses, Paulo escrevendo que Deus exaltou Jesus de uma forma tão maravilhosa e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, todas as coisas que podem receber um nome, se você pode chamar isso aqui de celular, isso aqui está sujeito a Jesus, ao nome de Jesus. Tudo que carrega um nome está sujeito ao nome de Jesus. Tudo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Céus, terra e embaixo da terra. Não tem lugar onde o nome de Jesus não seja suficiente para cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Estou musical hoje. Né? Hebreus 2, do 6 ao 8. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor do que os anjos, ou seja, nós somos menores que os anjos. Contudo, de glória e de honra os coroaste, e o constituísse sobre todas as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E aí você fica dizendo, não, esse texto está falando de Jesus. E onde é que a gente está escondido? Jesus não voltou ainda, meu querido, porque você não entendeu. E aí o inimigo está sapateando na sua cabeça e era para você estar sapateando na cabeça dele. Você fica argumentando, conversando e brincando com o diabo. Diabo, cara, a gente bota para correr, a gente repreende, a gente expulsa. Se vem por um caminho, tem que fugir por 7. E não há dúvida, não pode haver dúvida. O tempo todo eu estou reforçando isso. Colossenses 1, do 15 ao 21. Esta é a imagem do Deus invisível. Aqui ele está falando de Jesus, o primogênito de toda a criação. Primeiro, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado a partir de Jesus. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos. Quais são esses tronos? Os tronos são uma classe angelical. Para quem fez o curso de batalha espiritual comigo, sabe o que são esses tronos. Tá certo? São anjos. Os tronos não é uma cadeira, não. É uma classe angelical que está aonde Deus está assentado. Deus está assentado não é num trono de madeira, não, nem de ouro, não. É um trono de anjos que suportam a glória de Deus. Certo? Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. São demônios aqui? Não, são anjos e demônios. São anjos e demônios. Nele tudo subsiste. Então todas essas coisas, elas só existem por causa de Jesus. Elas foram criadas por ele e continuam existindo por causa dele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Quem é a igreja? Nós. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros também que outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Nós estamos incluídos nessa bênção de Jesus. Agora você tem que crer. Colossenses 1, 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Colossenses 2,10, também nele estáis aperfeiçoados. Por que eu sou perfeito? Lindo, maravilhoso. Porque eu estou aperfeiçoado em Cristo Jesus e cada dia eu vou ficar melhor. Meus amigos me encontram tudo decrépito, tudo usando bengala. E eu estou fazendo pull-up, correndo. Estou mais jovem, eu sou mais jovem do que o meu irmão mais jovem. Por quê? Porque Jesus está me aperfeiçoando nas palavras, na sabedoria, na longanimidade, na crença, na fé, na autoridade, no físico, no mental, no espiritual. Nosso poder e autoridade é através dele nesse lugar. Efésios 1,19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que
cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no que há de vir, no vindouro, e pôs todas as coisas. Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Assim é o papel da igreja na terra, deveria ser. Uma igreja vitoriosa, que avança, que governa, que domina. Se a igreja tivesse se posicionado, não era esse cara que estava governando, não. Não era. A igreja não soube se posicionar, não usou sua autoridade. Amém? Estou já terminando, viu, pessoal? Olha, vou conseguir cumprir o horário e vai dar para tirar dúvidas. Então, Jesus está à destra de Deus, nas regiões celestiais, ele é a própria destra de Deus, e nós estamos nele. As nossas palavras são ouvidas nos ares através da boca dele. E as palavras dele são ouvidas na terra através da minha boca, da sua boca, queridão. Eu só faço o que eu vejo o pai fazer, eu só falo o que eu ouço o pai falar. Deveria ser assim o nosso comportamento. E se o papai mandar ficar calado, pessoal, eu me lembro como se fosse hoje uma situação que eu passei, sei lá, uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, que eu tive uma raiva, eu tava de noite numa empresa lá no Maracanaú, eu já estava chateado assim por conta do horário, me pediram para fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha que fazer, e o negócio não dava certo. E aí apareceu um filho de uma égua, filisteu, enviado por Satanás, para me fazer pergunta na hora errada, no lugar errado. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí da minha posição para dar uma mãozada nele. Eu não sou de fazer isso, mas eu ia dar uma mãozada no cara. 12 anos atrás, até hoje, eu ainda tenho contato com esse cara, certo? E aí o meu funcionário, na hora, ele percebeu que eu ia fazer isso, ele me segurou. Calma, seu Fabrício. Aí eu dei um piti. Eu parecia um menino de 5 anos de idade. Vou falar com o seu chefe. Aí saí correndo para falar com o chefe do cara. Idiota, né? Porque o cara ligou pro chefe. Ei, vai já chegar um estressadinho doido aí. Quando eu entrei na sala do chefe dele, o cara já tava achando graça. Aí eu fiquei com mais ódio ainda. E aí esse cara olhou para mim sentado, disse assim, nem precisa sentar, nem precisa falar nada, eu já sei de tudo. Eu digo assim, mas eu tenho que contar a minha versão. Ele disse, não fale nada. E naquela hora, pessoal, eu ouvi Deus falando no meu ouvido. Fique calado. Foi difícil, pessoal. Porque aquele cara me esculachou. E aí eu tentei fazer assim com os braços, né? Tipo assim, poxa, né? Aí ele falou assim, bote o braço para trás. Ele me amarrou, pessoal. Sabe, nessa hora eu quase ri, né? Eu digo, poxa, o cara me amarrou aqui, eu botei o braço para trás. Será que eu estou endemoniado? Muito provavelmente eu estava. Com raiva, com ódio, querendo matar um. E aí eu fiquei calado, ouvindo, ó. Foi uns 10 minutos. Aí o outro chegou, lembra daquele? Chegou, ficou do meu lado achando graça. Ele ficou numa posição que o cara não via ele, mas eu via. E ele ficava olhando para mim assim, ó. Com um sorriso gigantesco. Eu digo, filho de uma égua, eu não acredito. Deus, eu não posso falar nada. E nada, também Deus não falou mais nada. Depois de uns 10 minutos, 15, eu já não estava mais com raiva, né? Eu estava envergonhado. E aí o cara disse assim para mim, rapaz, tu tá fazendo serviço tal, não tá? Eu digo, tô fazendo. Aí eu perguntei assim, eu posso responder? Sarcasmo, né? Aí ele disse, pode. Eu digo, eu tô fazendo. Beleza. Pois a partir de amanhã, você vai pegar mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aí eu digo, tudo bem. Ou seja, ele multiplicou o meu trabalho por 4. Naquele dia, naquela noite, porque eu fiquei calado, porque eu fui humilhado, porque eu aceitei o opróbrio, porque eu aceitei a acusação, porque eu não me defendi, Jesus me defendeu. E no dia seguinte eu estava doido atrás de gente para contratar, porque eu não tinha gente para fazer 5 vezes o serviço que eu fazia, deu tudo certo. Estamos lá até hoje. Esse cara é chefe hoje lá. Toda vez que encontra comigo, conversa comigo, pergunta como é que tá o CrossFit, como é que tá a saúde e tal. A gente bate um papo.
De vez em quando ele se estressa. Mas no final quem prevalece? 1 Pedro 3,22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, as potestades e os poderes. Pessoal, eu repeti isso umas 10 vezes. Tudo está sujeito a Jesus. É nesse lugar que eu estou, escondido em Cristo, em seu corpo, como igreja, somos o seu corpo. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Nós estamos lá. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo, faz parte desse corpo. Nada poderá nos resistir. Romanos 8, 37 e 39. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Porque por meio daquele que nos amou. Então não é por minha causa, é por meio dele. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade. E aqui ele está falando das autoridades espirituais. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O amor de Deus está em Cristo Jesus, no mesmo lugar que eu estou. Amém. Glória a Deus. Quando você age com fé, os atributos divinos de Jesus passam para você. E aí você se torna um ser divino, aonde há luz não há trevas. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia para esconder ela embaixo de uma mesa ou embaixo de uma cama. Mas antes acende e coloca num lugar apropriado para que ilumine todos da casa. Então amanhã, querido, quando você for orar, declare o que precisa existir, o que deve existir para a sua felicidade, para o seu sucesso, para o seu matrimônio. Patrícia, declare, haja a cirurgia, haja o varão, declare, haja clientes, mas não duvide. Se você sentir que duvidou, peça perdão a Deus, Senhor, me perdoe porque eu duvidei. Seja sincera com Deus, seja sincero. Senhor, eu estou duvidando, me ajuda a crer, me ajuda a acreditar. Deus vai lhe dar experiências para aumentar a sua fé. Ele é um pai que ouve a oração. Ele ouve e ele responde. Se você ainda não tem esse nível de fé, não se preocupe. Pedro não tinha. Lembra que ele falou, Pedro, quando você se converter? É interessante que esse mesmo lugar, Jesus fala para Pedro o seguinte: Satanás veio orar a teu respeito e me pediu a tua alma, para peneirar a tua alma. Mas não se preocupe, eu orei ao Pai pedindo para você não faltar fé. Ele não orou, Jesus podia ter dito assim: sai daqui, Satanás, deixa Pedro em paz, já tenho muito problema com ele, rapaz, ainda quer peneirar um menino. Não, Jesus orou para o Pai dizendo assim: ele vai passar pela peneira e ele vai perseverar. Dá a ele a fé que ele precisa. E é essa oração que eu faço por vocês agora. Recebam toda a fé que vocês precisam. Amém. Toda a fé que vocês precisam já está dentro de vocês. Creiam. Amém. Eu recebo. E na hora que vocês forem orar, se posicionem na posição correta. Filhos e filhas. Para encerrar, houve um decreto injusto declarado sobre a vida do Mordecai pelo rei Xerxes. E esse decreto, ele declarava que todos os judeus seriam mortos. Todos os judeus seriam mortos. Era um decreto de morte. Decreto de falência, decreto de divórcio, decreto de quebra financeira, decreto de abandono, decreto de medo, decreto de prostituição, decreto de família desregulada, decreto de perder um filho, perder um ente querido, decreto de morte, enfim. Não importa qual é o decreto que foi lançado contra você.
O que importa é que talvez tudo que você tem ouvido é para esse dia, porque foi isso que o Mordecai falou para Esther. Talvez tudo que você viveu até hoje, talvez Deus te colocou como rainha para esse dia você poder interferir. Talvez tudo que você viveu, tudo que você passou, é para esse dia você poder se levantar, como Esther se levantou. Lá está escrito que ela se vestiu com as vestes de rainha. Está errado. Ela não se vestiu com as vestes de rainha, porque a rainha naquela época estava sempre vestida de rainha. Não tinha esse negócio de roupa de casa, não. Ela sempre tinha que estar vestida de rainha. Porque a qualquer momento o rei podia dizer, vem, e ela tinha que estar pronta para o rei. Então ela não estava com uma roupinha qualquer, não. Ela já estava de rainha. Então o que está escrito lá, Fabrício? Na verdade, o que está escrito lá, que eu não sei falar em hebraico, mas o que está escrito lá é o seguinte: e Esther se revestiu da autoridade de rainha. Então, quando ela entrou para conversar com Xerxes, ela não entrou fantasiada. Ela entrou com uma igreja gloriosa de Cristo Jesus. Ela entrou com a autoridade que Deus tem nos dado hoje. Mas naquele dia ela entendeu essa autoridade. E ela entrou representando a igreja, ela entrou representando o povo. Ela entrou como a noiva do Cordeiro. E por isso, Xerxes, uma representação, uma figura de Satanás na terra, teve que obedecer. Teve que se dobrar, teve que se render. E fez o que ela pediu. Quando você entra na autoridade, quando você entende a sua autoridade, você se posiciona na sua autoridade, e na sua autoridade você entra nas regiões celestiais, as suas palavras convertidas por Jesus em palavras celestiais darão ordem a toda a existência para que aquilo que é propósito para a sua vida, para tudo aquilo que estiver conectado e relacionado ao propósito na sua vida, seja materializado das riquezas celestiais na terra, em nome de Jesus. Amém. Porque é nesse lugar que nós estamos. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Ainda bem que eu gravei, que eu vou ter que... Dessa vez eu segui o roteiro. Mas teve algumas preciosidades que não estavam escritas aqui. Ainda bem que eu gravei para eu poder assistir de novo. Tá certo? E pode ter certeza de uma coisa. Não vou compartilhar essa palavra com ninguém que estava fora daqui. Essa palavra foi para vocês. Brena, Patrícia, Luciana, Glaeides, parente. Não sei se o Ragnar ouviu, Diana, Michele, que estão aqui do meu lado. E é para mim. Eu vou ouvir essa palavra de novo, pode ter certeza. Amém? Espero que vocês tenham pego aí, tenham conseguido assimilar. E agora a gente pode tirar dúvidas. Fiquem à vontade. Amém, eu gostei muito. Glória a Deus. Falou comigo e tocou no meu coração do começo ao fim. Amém. Mostrando quão errada, mesmo com 20 anos de servindo a Jesus, né, que eu não sei nada. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando mais palavras como essa. Amém. Porque hoje, verdadeiramente, você me resgatou de um poço de lama. Aleluia, irmã. Que o Senhor Jesus venha te revestir cada dia mais com sabedoria, autoridade das palavras certas. Assim como Salomão foi o homem mais sábio que teve, assim também você é. E você tem muito... É lindo isso que você faz. Sem assim, fazer nada em troca, sem querer nada em troca. Muito obrigada. Você realmente, você e sua esposa, estão me tirando de um lamaçal, de lodo, onde eu estava lá enterrada. Mas hoje eu decreto, para a honra e glória do meu Deus, aleluia, que desse lugar eu já saí. Amém. Para nunca mais voltar. Aleluia. Para nunca mais voltar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, Irmã, foi pesado. a gente passou 14 ou 15 anos, eu e a minha esposa, servindo ao Senhor. E a gente está descobrindo tudo isso agora. Você está participando da nossa descoberta, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe o quanto de agosto de 2024 para cá, quanta revolução Deus tem feito na nossa cabeça.
assim, é algo... Ele tá te preparando. É algo que só Deus sabe explicar. Só Deus sabe explicar. Alguém mais? Alguém levantou a mão? Alguém... Que a graça e a paz do nosso Senhor e a revelação do pleno conhecimento, a revelação do pleno conhecimento da mente de Cristo que nós temos, do Espírito de Deus que habita em nós e do lugar que nós ocupamos nos ares, venha sobre a nossa vida de uma forma arrebatadora e nos convença de quem nós somos em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, amo vocês, tá certo? E se precisar, manda as dúvidas, cara. Eu quero que vocês, pessoal, até o dia 23, orações com poder, orações com poder, orações de filho, orações de soldado, orações de guerra, orações de avanço. Declare, não peça, declare, ordene. Até o dia 23, os céus estão favoráveis para esse tipo de oração, tá certo? Amém. Não aceite outra coisa. Só o melhor.